Integral. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. Estamos dando novamente ao início o programa Psicanálise Integral. Esta noite nós trazemos logo no primeiro bloco entrevistas que foram realizadas na população de São Paulo, onde nós procuramos ver o grau de consciência que a população tem com respeito às doenças psicossomáticas, ou seja, a causa psíquica das doenças orgânicas. Eu gostaria de dizer boa noite ao Dr. Kepp. Então, Dr. Kepp, parece que a medicina psicossomática é um campo relativamente ao lado da medicina tradicional ainda no nosso país e na maior parte das nações. Mas, pelo que se sabe, os estudos da psicossomática já foram bastante desenvolvidos, né? Não, tem o seguinte, Cláudia, que a medicina psicossomática, pelo menos o médico atual, né, a pessoa que se forma em medicina atualmente, ele sabe que a doença é geralmente psicossomática, quer dizer, tem de origem psicológica. Mas a questão é que a própria ciência, como está invertida, eu sempre digo aqui que essa inversão sempre houve na ciência, desde os tempos da Grécia. E até no segundo ou terceiro segmento, nós vamos falar aqui com o Alex, que é um físico, como se explica essa questão toda da inversão na física e que praticamente também levou a medicina a inverter os conceitos. Por exemplo, aí o pessoal na rua, a maior parte fala que a doença tem fundamento assim psicológico. Alguns chegam a dizer todas as doenças. E uma grande parte chega a dizer 80%, 90%. Mas a questão, Cláudia, que se põe é a seguinte: o ser humano, ele não é, como dizem, formado por corpo e alma. O ser humano não tem corpo mais alma, formando então um ser só. O ser humano é vamos dizer, uma explicação mais clara, é uma energética que vai do imaterial ao material. Então, é uma energética que, em parte, nós vemos como, vamos dizer, sentimentos, emoções. Então, aí seria o que chamam de alma, a parte, vamos dizer, imaterial, a parte que não se vê. E o corpo seria o material, a parte que se vê, a parte que se toca. Então, depois a gente vai falar com o Alex que essa parte imaterial, por ser invisível às sensações, à vista, ao ouvido, etc., então essa parte chamada imaterial, ela não é dada muita atenção pelos cientistas, como se fosse algo assim, o vácuo, por exemplo. Por exemplo, nós moramos assim, num vácuo. Não é bem assim. Essa parte, vamos dizer, imaterial, essa parte que eu chamo energética, a energética pura, que é mais imaterial, é muito mais importante. Então, vamos dizer que o ser humano é uma energia, o ser, né, é formado por uma energia que vai do elemento imaterial, que é violento, que é potente, ao elemento material. Olha, aqui o Alex até trouxe um ímã, né, para mostrar. Por exemplo, aqui são duas peças, né, uma no lado positivo para cima e outro aspecto negativo para baixo. Então veja, se coloca um ímã sobre o outro, aí não se encosta. Por quê? Porque entre a parte de baixo e de cima existe uma energética que segura. Também como o próprio ímã, que o pessoal conhece mais. Por que o ímã, assim, se gruda um no outro, né? Se são dois elementos e pesados, aí se grudam e dificilmente caem. Então é a energética que
vem geralmente de fora, né? Essa energética é que segura essa peça aqui, que não, você até aperta e pula. Então, quer dizer, o ser humano é um elemento assim energético. A parte imaterial são os pensamentos, são as ideias, são as emoções, é o que o indivíduo pensa, é o que o indivíduo sente, né? E a parte material é o organismo. Então a medicina tenta curar o que aparece, que é o organismo. Então procura tratar, vamos dizer, uma úlcera do estômago, operando o estômago. Procura tratar uma dor no duodeno, procura tratar um problema respiratório diretamente nos pulmões, ou então um problema até cerebral diretamente no cérebro. Então a medicina até hoje tem essa tendência de querer curar o indivíduo só no aspecto material. Sendo que o aspecto imaterial, que chamam de alma, esse aspecto é que causa toda a problemática, inclusive física. Se o indivíduo tiver uma conduta, vamos dizer, razoável, uma conduta boa, uma conduta sã psiquicamente, o organismo também irá ser são. Vamos dizer, se o indivíduo fosse perfeito no seu interior, nas emoções, nas ideias, se ele fosse perfeito, se ele tivesse assim só pensamentos e sentimentos bons, ele não teria absolutamente nenhuma doença. Ele nem envelheceria, ele nem morreria. Então, o resultado da doença, o resultado da morte, é justamente uma atitude assim contra o ser que leva o indivíduo a adoecer e a morrer um dia. Sim, dá para entender, Cátia? Eu acho que o telespectador deve estar começando a compreender essa explicação, Dr. Kepp. Eu acho que nos próximos blocos, inclusive, isso vai ficando mais claro. Inclusive, pelo que eu entendi na sua explicação, não existe uma separação dessa energia. Elas são interligadas, essencialmente ligadas. Então, o organismo é energia também. É energia. O estômago é energia. Sim. Se não fosse assim, a pessoa não teria doença e muito menos teria, vamos dizer, o desfalecimento, a morte, coisas assim, dessa natureza. E eu acho que vai ser muito interessante, dentro em pouco, quando o Alexandre estiver aqui para debater conosco, dar esses conceitos a respeito da física sob o ponto de vista da metafísica desinvertida e dos conceitos de Tesla, Dr. Kepp. Porque eu não tenho assim condições de me aprofundar muito nesse assunto, mas eu acho que só isso, bem compreendido, resolve o problema, por exemplo, da reencarnação, desse mistério. Mas isso é uma coisa que nós devemos deixar mais adiante. Será que nós não poderíamos agora passar para os telespectadores as entrevistas que o senhor mencionou? É claro. Então, até já. A depressão, a angústia podem causar doenças físicas? Eu acredito que sim. Por quê? Que mexer com os nervos da gente já é bastante esperto. Eu acho que podem. Por quê? Porque você acaba fazendo mal pro seu próprio corpo. Quando você guarda coisas ruins, você acaba não se soltando, não estando bem, acaba fazendo mal. A maior parte das doenças, 80% delas é psicossomática, né? Por quê? Porque, como assim? Uma pessoa que tem problema psicológico, emocionalmente, ela fica abalada, então acaba diminuindo a sua imunidade. Você não estando com estado psíquico bom, estressado, tudo, você passa a ter problema orgânico. Por exemplo, caso de úlcera, você vê vestibulando, em época de vestibular, ficar tenso, passa a ter desinterias. O senhor acha que todas as doenças podem ser causadas, ter um fundo emocional? Não. Uma cárie dentária? Não sei, eu não saberia te dizer, porque eu sou médico, não sou dentista. Né? Há sempre consequências, o aspecto psicológico influi sempre no aspecto físico, isso é indiscutível. Porque a pessoa que é raivosa, a pessoa que tem depressão, ela não vive a vida direito, ela não aproveita, ela é uma pessoa... depressão é uma pessoa deprimida, é uma pessoa angustiada, com certeza faz mal à saúde. O senhor acha que a angústia, a raiva, a depressão pode causar todo tipo de doença física, da cárie dentária ao câncer? Eu acredito que sim.
Por quê? Acho que o fator psicológico das pessoas afeta diretamente o organismo. Eu acho que causa. Por quê? Eu me trato com homeopatia. A homeopatia mostra exatamente isso. A depressão no dia a dia... Você não existe a doença, não existe doente. Eu acho que sim, né? Por quê? Sim, mas eu não entendo de medicina. Só acho que é possível, sim. Porque a emoção não sempre mexe com o físico da gente. Sempre que a gente tem algum tipo de emoção, o corpo não responde a isso. Então, acho que sim. Então... Porque se a pessoa está deprimida, ela pode se deprimir a ponto de detonar o sistema de imunidade. Eu acredito que sim, todo tipo de doença no corpo humano deve ser causada por estresse, problemas psicológicos, depressão e outras coisas como câncer, doença de coração, né, e outras mais.